E bomba no caso Marielle, hein? Ó, hoje eu também tô aqui fora. Ontem tanta gente falou que gostou do chapéu que eu tava, que eu falei, ó, vou usar outro chapéu de novo aqui. Esse chapéu aqui é do time que a minha esposa é fanática, que é o América do México. Mas vamos falar aqui do caso Marielle. Pois bem, a Polícia Federal acaba de abrir uma nova investigação no caso Marielle. A coisa vai ficar feia, viu? Muito, muito feia. Na semana retrasada, eu falei aqui, olha, a Polícia Federal descobriu algumas coisas aí, de acordo com as últimas delações, e chegou em pessoas que têm foro privilegiado. Então a investigação vai para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é uma instância abaixo do STF. Falei isso, tá? Só que as coisas mudaram de lá para cá. A Polícia Federal resolveu abrir uma nova investigação completamente à parte da investigação que estava acontecendo e da investigação que estava na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, agora serão duas investigações no caso Marielle. Uma é a investigação que estava, que vai continuar, que é a investigação que vai pegar aí os executores. Os executores da Marielle já estão presos e tudo mais, não se sabe ainda, realmente não se sabe, não vazou nada da delação do Elcio de Queiroz, não se sabe se havia um terceiro integrante no carro que matou a Marielle ou não. Mas vai ficar uma investigação sobre os executores e como é que foi feito isso. Entre os executores também, a polícia chegou a fazer novas prisões aí há cerca de 2 meses e prendeu quem contratou o Rony Lessa para matar a Marielle, que era um outro miliciano chamado Max. Também prendeu mais alguns ali e a polícia conseguiu chegar em todo ali, em boa parte da cadeia de comando que levou à morte da Marielle. Então chegaram ao Rony Lessa, que foi quem matou, chegaram a esse Max, que foi quem contratou o Rony Lessa, chegaram a quem contratou o Max e chegaram lá em cima do Bernardo Belo, que é um bicheiro que está sendo aí apontado como um dos grandes suspeitos de ser um dos mandantes. Por que um? Porque o novo inquérito aberto trata exatamente disso. É um inquérito para saber quem são os mandantes do caso Marielle. E esse inquérito já começa com uma bomba. Qual é? É um inquérito que já vai começar diretamente na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República. Lembremos, hoje a Procuradoria-Geral da República é uma lava-jatista, é a Eliseta Ramos. Ela fez várias mudanças já na PGR, dando cargos importantes para procuradores lava-jatistas, inclusive em coisas que têm a ver com a Lava Jato. Ela não tem a confiança do Lula, nem do Flávio Dino, nem de quase ninguém do governo. Vou falar de ninguém. E aí, o Lula está para escolher um novo Procurador-Geral da República, que vai ser quem vai, pelo menos na Procuradoria, conduzir essa investigação. Apesar que não precisa muito, porque tem a Polícia Federal, mas de qualquer maneira teremos um novo Procurador-Geral da República que vai ajudar. Hoje, a gente sabe que em muitas investigações que são caras ao bolsonarismo e que são importantes para o Brasil, como no caso do dia 8 de janeiro, algumas investigações de crimes do Bolsonaro, enfim, nessas investigações a Polícia Federal está praticamente sozinha, porque a Procuradoria-Geral da República não faz absolutamente nada para ajudar. Pelo contrário, a Polícia Federal tenta não vazar nada para a PGR, porque se cair na mão ali dos bolsonaristas, eles vazavam para os próprios criminosos, para a quadrilha bolsonarista. O que agora não está mais acontecendo, já que a nova procuradora não é bolsonarista, ela é anti-Bolsonaro, mas ainda não há aquela confiança. Então prepare-se, porque a nova investigação tem tudo para pegar muita gente e como ela já começa na Polícia Federal, ela já vai começar ali sem ter nada do Ministério Público do Rio de Janeiro e nada da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ou seja, não vai dar para vazar. Um problema que eu citei aqui e que a polícia estava tendo era o seguinte: a força-tarefa que foi montada lá atrás, em janeiro, para investigar o caso Marielle, tinha vários agentes da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal e apenas um agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aí você deve estar pensando, Thiago, por que um agente da Polícia do Rio de Janeiro só? Eles não estão investigando? Porque a Polícia Federal não confiava, pelo menos nessa equipe aí da Polícia Civil que está investigando o caso Marielle, eles não têm a confiança da Polícia Federal. Inclusive, se fala que na Polícia do Rio de Janeiro tem um certo ali, eles estão magoados, uma mágoa que eles têm com a Polícia Federal, um incômodo, porque no caso agora do irmão da deputada Sâmia Bonfim, que foi assassinado aí também por milicianos, a Polícia Federal, a primeira coisa que fez foi designar ali uma equipe para ajudar no caso e eles perceberam ali um certo descrédito da Polícia do Rio de Janeiro, dizendo, pô, a Polícia Federal não confia na gente. Olha, depois do que aconteceu no caso Marielle, eu Thiago, não confio mais nem um pouco
na investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aliás, depois da investigação aí do irmão da Sâmia, que foi uma vergonha, o inquérito não foi encerrado oficialmente, ainda não... está aqui o inquérito, mas o delegado responsável pelo caso, menos de 24 horas depois do assassinato, falou que, não, a gente já está finalizando o inquérito, a gente já sabe como foi o crime, já sabe tudo, a gente já sabe tudo. Quer dizer, só falta datilografar ali, escrever ali no computador o inquérito e pronto, finalizou. Acreditaram na palavra dos criminosos, de que, na verdade, foi um engano, tudo mais, e acreditaram. Então, essa é a polícia que estava investigando o caso Marielle fazia 5 anos e que agora está fora, completamente fora das investigações do mandante. Essas investigações começam direto na Polícia Federal por um motivo. Acharam pessoas, veja, estou falando em plural, não é singular, pessoas que têm foro privilegiado. Ou seja, mais de uma pessoa com foro privilegiado está aí, né, como suspeito de ter sido um dos mandantes do caso Marielle. A polícia, como eu aqui adiantei porque eu percebi uma coisa na fala do Flávio Dino, que ele falava mandante no singular lá em janeiro, e em junho ele deu uma entrevista, ele falou mandantes no plural mais de uma vez. Eu falei, opa, isso ele não falou, né? Ele não falou, sabemos que é mais de um, mas o fato dele usar o plural, pois bem, aí foram vindo indícios e agora a nova investigação é para apurar os mandantes, no plural mesmo. Então, oficialmente sabemos que tem mais de um mandante aí para o caso Marielle. O que se fala aí no Rio de Janeiro faz alguns meses, o burburinho é que eram famílias aí cujo sobrenome começa com a letra B, famílias de milicianos e de bicheiros e de militares, famílias ligadas a isso aí, que por algum motivo, essa é a parte que, olha, vi coisa da investigação que vazou, tudo mais, isso não falaram, por algum motivo eles, todos ali, teve uma convergência de interesses e eles todos decidiram que a Marielle tá viva era um problema para eles. Agora, qual foi o estopim? Se a Marielle fez alguma coisa para provocá-los, ou se alguma ação da Marielle, a ação beneficente, ou a ação ali que ela fazia nas periferias, nas favelas também, se alguma dessas ações incomodou diretamente, se ela peitou alguém, publicamente ou não publicamente, não sabemos ainda. Esse inquérito dos mandantes é exatamente para saber isso. Porque se amanhã depois chega o Flávio Dino dando uma coletiva dizendo, olha, descobrimos aqui os mandantes do caso Marielle, fulano, ciclano, beltrano, tá. E o motivo? Qual foi o motivo? Por que eles queriam matar a Marielle? Por que fizeram esse assassinato bárbaro? Obviamente muitos vão falar, Thiago, fizeram porque eles estavam certos da impunidade. Fizeram porque no Rio de Janeiro está tudo dominado pelas milícias, pelos traficantes, pelos bicheiros e muitas vezes esses 3 grupos aí eles se unem, então estão dominando mesmo tudo. Inclusive, hoje, os milicianos estão ligados a muitas facções criminosas. As facções perceberam o seguinte lá no Rio de Janeiro. Os milicianos, eles usavam a polícia, operações da polícia mesmo do Rio de Janeiro, para limpar áreas onde eles queriam, e aí eles é quem dominavam essa área. Então os traficantes começaram a pensar, peraí, a gente está fazendo negócio aí, vendendo droga em tal lugar, chega lá a polícia, mata um monte de gente, tudo com dinheiro público, quer dizer, não é uma guerra de facções, tem guerras de facções? Tem, mas a facção tem que pagar propina para policial, tem que pagar propina para gente lá na fronteira para poder traficar arma, tem que vender a droga para ganhar o dinheiro, tem que fazer um monte de coisa. Tá, já a milícia simplesmente vai lá um delegado e fala, vamos fazer operação. Fim, dinheiro público, não gasta um centavo dele, ou da milícia, da organização criminosa. Então muitas facções começaram a perceber o seguinte, se a gente se aliar à milícia e começar a fazer negócios juntos, a gente domina tudo. E a gente pode inclusive usar operações para acabar com facções criminosas rivais. Isso começou a acontecer no governo do Cláudio Castro, mas muitas vezes. Será que tinha uma certa vereadora no Rio de Janeiro que estava denunciando coisas assim? Será que tem uma certa vereadora do Rio de Janeiro que estava fazendo algumas coisas que estavam atrapalhando esses negócios aí que estavam começando a acontecer? Foi justo em 2018, 2019 que as milícias passaram a se unir com facções criminosas de traficantes de drogas. Foi justo lá. Então, quando você lembra que a Marielle foi morta menos de um mês depois que começou a intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi capitaneada pelo general, cujo sobrenome começa com B, Braga Neto, aí você fala, epa, estranho. Se você pensar que o assassino da Marielle era vizinho de um político muito famoso, cujo filho brigou com a Marielle poucas semanas antes, e o outro filho deu emprego para esposa e para mãe
do chefe da milícia que matou a Marielle. Digo eu, essa família aí se chama, começa o nome com B, a família Bolsonaro também, nome com B. Você fala, eita, peraí, tem coisa aí. Aí você lembra que o outro bicheiro que está sendo apontado se chama Bernardo Belo, também começa com B. E você lembra que um dos apontados aí, não por mim, mas pela Procuradoria-Geral da República, como alguém que tentou ali desviar o foco das investigações do caso Marielle, também é o senhor Domingos Brazão, também muito ligado a milícias e ao jogo do bicho, cujo o nome começa também com a letra B, né, o sobrenome. Você fala, epa, parece que aí muita coisa está começando a fazer sentido. Só tem uma coisa, na família Brazão há algumas pessoas com foro privilegiado. Tem deputado estadual, deputado federal, tem vereador, tem ministro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Na família Bolsonaro também tem gente com foro privilegiado. Tem aí senador, tem deputado federal, o vereador não tem foro, mas tem vereador também. Na família Belo, do Bernardo Belo, não. Aí não tem. Se fosse só o Bernardo Belo, então sabe, sou só ele que já foi apontado lá atrás como um dos possíveis mandantes, ou pelo menos alguém que fez a ponte entre o mandante e quem contratou o Rony Lessa, foi ele, não teríamos uma investigação nova na Polícia Federal. Investigação nova seria na Polícia Civil ou nem teria investigação nova. Então só por ele, Bernardo Belo, não. O Braga Neto também aí, que eu citei, tem nome que começa com B, é quem chefiou a intervenção militar, logo um pouquinho antes da Marielle morrer. Também, se fosse alguma coisa com ele, só com ele, não seria a Polícia Federal, porque ele também não tem foro privilegiado. Veja, não estou tirando os dois aí, o Bernardo Belo e o Braga Neto do rol aí, não. Estou só falando, se fossem só eles, ou só gente ligada a um deles, ou a dois deles, não teríamos uma investigação federalizada. O que tudo leva a crer é o seguinte: tem a ver com outras famílias cujo sobrenome começa com B e cujos membros dessa família, alguns deles têm foro privilegiado. Então prepara, viu? Tem muita gente em pânico lá no Rio de Janeiro, porque agora a Polícia Federal vai para cima com tudo. E depois da última investigação aí do caso do irmão da Samia Bonfim, tem gente lá com sangue nos olhos. Tem gente que tá assim, ó, com sangue nos olhos para pegar os assassinos, os mandantes do caso Marielle. Porque foi uma mega desmoralização para a polícia do Rio de Janeiro e até para as autoridades, enfim, de todo o Brasil, o que aconteceu no caso do irmão da Samia, que em menos de 24 horas a milícia e traficantes de drogas dizem que mataram os assassinos. Quer dizer, a polícia não encontra os caras, mas uma facção criminosa dentro do presídio faz uma videoconferência para fazer um julgamento. Aí eles acham os 4 supostos assassinos, torturam e matam e ainda queimam o arquivo, né? Porque foi queima de arquivo. Se eram mesmo os assassinos, queima de arquivo. Só que, olha, eu já recebi informações de que não eram, viu? Recebi inúmeras aí informações. Recebi algumas, inclusive, de uma mulher aí que disse parente de um dos 4 que foram achados mortos, dizendo, olha, esse rapaz aí que estão apontando como um dos assassinos do irmão da Samia, ele morreu 2 meses antes. Ele foi assassinado 2 meses antes. Aí dizem que acharam ele morto, ele já tinha sido enterrado. Assim, são aí boatos, nada oficial aí, saiu na polícia, na mídia, enfim, mas tem uma boataria enorme de que aquele caso do irmão da Samia está também com uma investigação nos moldes do caso Marielle, só que fizeram mais certinho dessa vez. Encontraram ali bode expiatório, fizeram de um jeito, matamos os assassinos, pronto, para ver se não vai dar uma coisa como no caso Marielle, porque é muito mais fácil você achar uma solução fake para um caso, ou seja, apontar ali um criminoso que já está morto, então vai prender quem? Se o assassino já morreu, do que você deixar o caso sem solução por 5 anos, por 2.000 dias, 2.004 dias aí, que o caso Marielle está sem solução. Então, parece que essas forças aí do Rio de Janeiro aprenderam. Eu, Thiago, aqui, infelizmente, não vou para o Rio de Janeiro tão cedo, porque ela é assim, né? Eu tô andando na rua, um bolsominion me dá um tiro na cabeça, chega a polícia depois e fala, não, mas o Thiago aí, ó, parecia com um miliciano tal, ó, e pega aí foto de um parente qualquer, de qualquer miliciano e fala, tá vendo? Foi engano. Dali 12 horas alguém aparece morto, algum traficante aí, sempre preto, pobre, sempre assim, aparece morto e fala, é ele que foi o assassino, viu, gente? Acreditem, e foi por engano, não é porque o Thiago estava recebendo ameaças de bolsominions, não. Não foram os bolsominions, foi aí um engano apenas. E aí os que ameaçavam a Samia Bonfim, passam a o quê? A ameaçar mais e a tripudiar dela e falar, tá vendo? A gente avisou. Fala, peraí. Ameaçam a família da pessoa de morte, morre o irmão dela dessa forma,
Os mesmos que ameaçavam passam a falar, tá vendo, a gente avisou, mas a polícia diz, não, foi tudo um engano, uma coincidência. Enfim, um dia saberemos a verdade e está muito próximo aí da gente saber a verdade agora nesse outro caso, que é o caso Marielle. Peço sua inscrição no canal. Eu vou falar, ó, aqui no YouTube, pelo menos, eu não vi, olha, acompanhei aí nesses últimos 5 anos muitos canais, eu não vi ninguém dar uma cobertura, nem metade, falando nem metade das coisas que a gente falou aqui no Plantão Brasil, viu? Peço sua inscrição, falou!